Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Como eu já disse semana passada, espero que todos estejam tomando as medidas necessárias nesse momento para que isso possa passar o mais rápido possível. No vídeo de hoje, nós vamos dar início ao módulo 3, que é um módulo sobre ecologia geral. O que eu preciso? Que vocês peguem as apostilas, certo? Um caderno, caso queiram fazer algumas anotações. E preciso também que vocês prestem bem atenção nas orientações que eu vou passar durante o vídeo, para ficar mais fácil o trabalho de vocês aí nas casas e também a compreensão dos conteúdos, ok? Então, nós vamos trabalhar hoje da página 28 até a página 32. Então, peguem a apostila e abram para mim na página 28, por favor. Como nós vamos iniciar o módulo hoje, nós sempre fazemos quais são os objetivos desse módulo. Os objetivos são ampliar os conceitos em ecologia para que possamos discutir nosso papel e interferência no ambiente e suas consequências. Primeira coisa, o que é ecologia, né, pessoal? Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre eles ou a relação dos seres vivos com o meio em que eles vivem, tá? Então, vai estudar qual é a relação de um ser vivo com o outro, como que os seres vivos eles vão se relacionar na natureza e estudar também quais as relações que esses seres vivos eles têm com o ambiente que eles moram, tá? E aí vem o segundo objetivo, perceber a importância da manutenção dos ecossistemas e das relações entre os seres vivos e o ambiente para a continuidade da vida na Terra. Bom, então esses são os objetivos do nosso módulo. Então, olhem só, dados os seguintes ecossistemas: um jardim, um lago, um aquário, uma floresta e um deserto. O que vocês vão fazer? Desses 5 ecossistemas, vocês vão escolher um e colocar qual vocês escolheram na letra A. Feito a escolha do ecossistema, vocês vão para a letra B. O que vocês vão fazer na letra B? Elaborar uma lista de todos os seres vivos que normalmente vivem no ambiente que você escolheu. Então, escolha um ambiente que vocês tenham bastante conhecimento, para que vocês possam elaborar essa lista bem detalhadamente, tá? Então, letra A, escolher um ambiente. Na letra B, elaborar uma lista com todos os seres vivos que vivem nesse ambiente que você escolheu. Feita a letra B, vamos para a letra C, onde eu quero saber, você poderia descrever as características desse ambiente? Como assim as características? Se a temperatura é alta, se a temperatura é baixa, como é a umidade do local, se tem bastante local com sombra, se é um local bastante ensolarado, tá? São as características físicas desse ambiente que eu quero que vocês descrevam na letra C. Na letra D, vocês vão escrever quantas espécies de seres vivos vocês listaram, tá? Então, vão contar a resposta da letra B e colocar na letra D. Depois, na letra E. Cada uma das espécies que você citou tem sua própria alimentação. Escreva o que cada uma delas come. Então, vocês na letra B elaboraram a lista dos seres vivos, certo? E na letra E eu quero que vocês me escrevam o que cada um desses seres vivos come. Qual é o alimento desses seres vivos? E por último, a letra F. Todas as espécies que você citou vivem no mesmo lugar ou têm preferência por determinados espaços? Como assim? Dentro desse ambiente que você escolheu, todas as espécies elas vivem amontoadinhas no mesmo lugar ou elas vivem em locais separados? Por exemplo, um lago. Existem peixes que vivem mais perto da superfície, peixes que vivem mais no fundo. É isso que eu quero que vocês façam na letra F. Então, agora vocês vão pausar o vídeo, responder as 6 questões e depois retomarem aqui no vídeo, tá? Dando sequência ao assunto, nós vamos ver quais são os conceitos fundamentais de ecologia. O primeiro conceito que a apostila nos traz é o conceito de ecossistema. O que significa? O que é um ecossistema, então? É um conjunto formado por certo ambiente físico e pelos seres vivos que nele vivem em equilíbrio permanente. Primeira coisa, o que é ambiente físico? Pessoal, o ambiente físico ele é composto
pela luminosidade que o sol fornece, pelo ar que não dá para ver na imagem, mas nós sabemos que ele está presente, pela água, pela temperatura desse determinado local. Então, são esses os fatores que fazem parte do ambiente físico, tá? E os seres vivos? Um animal terrestre, né? As árvores, as gramas, um animal aquático, não esquecendo das bactérias, tá? Não esquecendo das algas quando é um ambiente aquático. Enfim, então o ecossistema é isso, conjunto formado pelo ambiente físico e pelos seres vivos que vivem em equilíbrio permanente. E o que é estar em equilíbrio permanente? Quer dizer que os animais que vivem nesse determinado local, eles retiram da natureza somente o que eles precisam, tá? Eles não degradam esse ambiente, eles não retiram além do que eles precisam. E como eles vão retirar só o que eles vão precisar, esse ambiente ele fica em equilíbrio, ok? Sempre. Quais são os exemplos que nós podemos pensar de ecossistema? Uma floresta, O próximo conceito é o conceito de população. O que é uma população? É um conjunto de indivíduos esses da mesma espécie que vivem no mesmo ecossistema. Exemplo da nossa foto, os elefantes, que vivem lá na savana africana. Então, todos os elefantes que vivem lá na savana africana, eles fazem parte de uma mesma população, certo? Outro exemplo, as garças que vivem lá no Pantanal. Todas essas garças que vivem lá no Pantanal fazem parte de uma mesma população. O próximo conceito é o conceito de comunidade. O que é comunidade? É o conjunto de todas as populações que compõem um ecossistema. Então, é o conjunto de todas as populações que habitam, que vivem em um determinado local, num determinado ecossistema. O exemplo aqui da Pro é um ambiente, é um ecossistema aquático, tá? Um ecossistema marinho. E quais são as populações que vivem nesse ecossistema? Nós temos a população de peixes, desses peixes que são laranja, nós temos a população desses peixinhos aqui que são amarelo e preto, nós temos a população de... Então, agora na página 30, vocês vão desenhar uma população e uma comunidade. Na apostila de vocês já tem o espaço para isso, né? Tem 2 quadrados aí para vocês desenharem em uma população e em uma comunidade. Lembrando, o que é população então? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem num determinado ecossistema. E comunidade, o conjunto de todas as populações que vivem naquele determinado ecossistema. Então, agora, de novo, vocês vão dar uma pausa no vídeo, fazer os desenhos de vocês e depois retomem aqui comigo. O próximo conceito é o conceito de hábitat. O que é isso? É o local específico onde vive certo organismo. Por exemplo, aqui na imagem que eu trouxe para vocês, os leões, o hábitat deles é a savana africana, certo? Outro exemplo, a onça pintada. Qual é o hábitat dela? O hábitat dela é a floresta amazônica. Então, nós não vamos encontrar onças pintadas vivendo lá na savana africana, da mesma maneira que nós não vamos encontrar um leão vivendo na floresta amazônica. Por quê? Porque eles têm um local específico que eles vivem, tá? É onde eles estão adaptados a sobreviverem, ok? Então, isso é hábitat, o lugar específico onde vive certo organismo. Feito isso, vocês vão fazer agora outro desenho, que é um hábitat com os seres vivos que vivem nele. Vocês vão escolher um hábitat, certo? Um local, e vão desenhar os seres vivos que podem viver nesse determinado local. De novo, pausem o vídeo, façam. Retomando aqui então, né? Depois de vocês terem feito o desenho. O próximo conceito é nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? É o papel que o ser vivo, que o organismo, ele vai exercer naquele ecossistema em que ele vive. Então, observem aqui a minha imagem. Eu tenho na imagem vegetais, plantas e um coelho. Qual é o nicho ecológico desses vegetais? É o de produtor. O que isso quer dizer? Que os vegetais, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá?
Nós sabemos que esse coelho da imagem, ele se alimenta dessas plantas. Então, o nicho ecológico do coelho é de herbívoro. Se por um acaso eu tivesse aqui na imagem uma cobra se alimentando do meu coelho, essa cobra, o nicho ecológico dela seria de carnívoro, porque ela se alimenta de outro animal, tá? Então, nicho ecológico. E para que vocês não confundam hábitat com nicho ecológico, eu trouxe esse esquema. O que é o hábitat? É o endereço, tá, do ser vivo. É onde a espécie ela é encontrada. Exemplo, qual que é o hábitat do leão? Terrestre, lá na savana africana. E o nicho ecológico é a profissão, é o trabalho que aquela espécie faz. Né? Então, ó, é o papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. Então, qual é o nicho ecológico do leão? De predador, ok? Então, esse esqueminha, se vocês quiserem anotá-lo no caderno como exemplo, acho que fica bem bacana para que vocês possam estudar depois e não confundir, então, os conceitos de hábitat com nicho ecológico. Hábitat, então, onde a espécie é encontrada, nicho ecológico, o papel que essa espécie desempenha no ecossistema em que ela vive. E agora nós temos o conceito fatores ecológicos. Gente, o que é isso? Todos os seres vivos, eles sofrem ação de vários fatores do meio em que eles vivem, tá? Por exemplo, nós sofremos a ação do sol, nós sofremos a ação da temperatura. Então, os seres vivos, eles sempre vão sofrer a ação dos fatores do meio ambiente, tá bom? E como que a gente pode definir fator ecológico? Fator ecológico é todo elemento do meio capaz de agir diretamente sobre os seres vivos, certo? Então, eu não disse agora, por exemplo, do sol. O sol é um fator ecológico, né, que vai agir diretamente sobre nós. E esses fatores ecológicos, eles podem ser divididos em bióticos e abióticos. Os fatores bióticos, pessoal, são os fatores vivos, então são os seres vivos, certo? Nós, as plantas, as bactérias, enfim, tudo que é ser vivo faz parte dos fatores bióticos. E os fatores abióticos são os fatores que não são vivos, tá? Exemplo, temperatura, luminosidade, a umidade, a salinidade e todos esses fatores abióticos, eles interferem na vida dos seres vivos, ok? Então, fator ecológico, todo elemento do meio capaz de agir diretamente sobre os seres vivos. E o último conceito é o de biosfera. Primeiro, significado de biosfera significa esfera da vida. Então, todos os seres vivos que existem no planeta, eles estão na biosfera. Segundo, definição de biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, é o conjunto dos desertos, das florestas, dos ecossistemas aquáticos. Todos esses ecossistemas juntos, eles formam a biosfera. Explicado todos esses conceitos para vocês, eu preciso agora que vocês voltem lá na página 28, tá? Na página 28, vocês responderam as questões da letra A até a letra F. Cada uma dessas questões diz respeito a um conceito que nós aprendemos agora, tá? Então, por exemplo, a letra A dizia o seguinte: escolha um dos ambientes, que era um jardim, um lago, um aquário, uma floresta ou um deserto. Gente, quando eu escolho um desses ambientes, na verdade, eu estou escolhendo um ecossistema, certo? Então, vocês vão escrever ecossistema ou na frente da letra A, ou embaixo, onde couber aí na apostila. Deixem a resposta que vocês já tinham feito e acrescentem, então, qual é a definição correta para aquela questão. Vocês vão fazer isso da letra A até a letra F, utilizando quais conceitos? Ecossistema, população, comunidade, hábitat, nicho ecológico e fatores ecológicos. Vão lá, pausem o vídeo agora, façam a questão, as questões e depois voltem aqui comigo. Agora que vocês já responderam, então vamos corrigir. Na letra A, escolha um dos ambientes. Como eu já havia dito, a resposta é ecossistema, né? Qualquer um dos ambientes que vocês escolheram lá diz respeito a um ecossistema. Letra B,
Elabore uma lista de todos os seres vivos que normalmente vivem no ambiente que você escolheu. Quando vocês listam todos os seres vivos, vocês estão listando, na verdade, uma comunidade. Porque o que é comunidade mesmo? O conjunto de todas as populações que vivem nesse ambiente. Na letra C, você poderia descrever as características desse ambiente? Como eu disse a hora que eu expliquei para vocês, o que vocês deveriam descrever? A umidade, a temperatura, o quanto de sol chega naquele local, certo? Quando vocês descrevem essas características, vocês estão descrevendo os fatores ecológicos do ambiente. Letra D. Quantas espécies de seres vivos você listou? Na letra B, vocês colocaram vários seres vivos e aí vocês contaram e falaram quantas espécies vocês listaram, né? E responderam aqui na letra D. Cada uma dessas espécies é uma população. Letra E. Cada uma das espécies que você citou tem a sua própria alimentação. Escreva o que cada uma delas come. Quando vocês me explicam, me dizem o que cada uma dessas espécies comem, do que elas se alimentam, vocês estão me falando qual é o nicho ecológico dessas espécies. E por último, a letra F. Todas as espécies que você citou vivem no mesmo lugar ou têm preferência por determinados espaços, tá? Lembra que hábitat é o endereço da espécie, tá bom? Então, a letra F é referente a hábitat. E para terminar a teoria hoje, nós vamos aprender os níveis de organização biológica, certo? Então, vocês já sabem que quando átomos eles se unem, eles formam moléculas. Existem alguns tipos especiais de moléculas que quando elas se unem, elas formam organelas. Organelas são estruturas bem pequenas que nós temos dentro das células, ok? Células com formato e com funções semelhantes, quando elas se unem, elas vão formar um tecido. Tecidos com funções semelhantes, quando se unem, formam um órgão. Órgãos com funções semelhantes, quando eles vão se unir, eles vão formar um sistema. E todos os sistemas de um corpo junto formam um organismo, tá bom? E aí nós temos vários organismos da mesma espécie que formam uma população, certo? Várias populações juntas, então aqui é a população de lobo, a população das árvores, das cobras, dos coelhos, essas populações vivendo num determinado local formam uma comunidade, certo? A comunidade interagindo com o ambiente físico que elas vivem, elas formam um ecossistema e todos os ecossistemas juntos, eles formam a biosfera, que é a esfera da vida que eu expliquei agora há pouco para vocês, tá? Então, os seres vivos, eles são organizados dessa maneira, certo? E agora, então é a mesma coisa, pessoal, eu vou explicar para vocês o que deve ser feito, tá? Vocês vão pausar o vídeo, responder as questões e depois voltarem para a correção. Primeira coisa, número 1. Que ações você e a comunidade em que vive adotam para melhorar nossa situação ambiental? O que vocês fazem na casa de vocês e mais os vizinhos, enfim, ou no bairro que vocês moram? Quais atitudes vocês têm que melhoram o meio ambiente, que melhoram a situação ambiental que nós vivemos? Listem aí para mim. Número 2. Os ecossistemas são formados pelos seres vivos em permanente equilíbrio com o ambiente em que habitam. Tente explicar como a relação entre os seres humanos e o ambiente modifica o ecossistema em que vivem. Então, o que o ser humano ele faz, tá? Que vai modificar o ambiente que ele vive, que vai transformar esse ambiente em que ele vive e que, consequentemente, vai modificar o ecossistema. 3. Como que os fatores ecológicos eles podem interferir na vida dos seres vivos, tá? Então, como que a luminosidade, como que a umidade, como que a salinidade, como que a temperatura podem interferir na vida dos seres vivos? E me deem um exemplo. E por último, número 4. Por definição, ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente. Considerando as várias ideias abordadas em aula, você concorda com a simplicidade dessa definição? Será que a definição de ecologia é tão simples assim? É só a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente? Sim ou não? Que outros fatores eles podem ser considerados, pessoal?
que outros fatores nós podemos levar em conta quando estudamos ecologia? Então, pausem o vídeo, façam e voltem para a correção. Então, agora a correção. Que ações você e a comunidade que vive adotam para melhorar nossa situação ambiental? Pessoal, eu coloquei alguns exemplos, vocês podem ter colocado outros e tá tudo bem, tá? Então, quais exemplos eu coloquei? Separação do lixo para coleta seletiva, economia de água, adesão a campanhas de conservação ambiental, como assim? Não retirar animais da natureza, não desmatar, ok? Não jogar lixo em locais impróprios e eu coloquei etc. Existem várias atitudes que vocês podem ter que vão colaborar, tá? Que vão melhorar a situação ambiental. Número 2. Os ecossistemas são formados pelos seres vivos em permanente equilíbrio com o ambiente que habitam. Tente explicar como a relação entre os seres humanos e o ambiente modifica o ecossistema em que eles vivem. Galera, várias atitudes que nós temos, elas são capazes de modificar o ambiente, e aí, com certeza, modificar o ecossistema, tá? Por exemplo, desmatamento, queimada, retirar animal da natureza para ter de animalzinho de estimação, são atitudes que vão modificar o ecossistema, tá? Então, olhem a resposta. Os seres vivos interagem entre si e com o ambiente que os cercam. Por isso, essas interações podem ocorrer de forma positiva ou negativa. E, portanto, os seres humanos podem modificar o ambiente que eles vivem, onde vivem. Por exemplo, a ação humana desmatando áreas florestais pode agravar sua própria sobrevivência, em decorrência da nossa necessidade dos fatores abióticos e bióticos presentes em determinados ecossistemas. Então, olha só. Por exemplo, quando nós desmatamos um determinado local, nós retiramos as árvores, as plantas desse determinado local. As plantas, elas são produtoras de oxigênio, que é um fator abiótico. Nós precisamos desse oxigênio, tá? Então, vai prejudicar o ecossistema e vai acabar nos prejudicando também. Esse é um exemplo, certo? De atitude que vai modificar o ecossistema. Existem vários outros. 3. Como os fatores ecológicos podem interferir na vida dos seres? Exemplifique. Os fatores ecológicos, galera, eles podem ter efeitos ou positivos ou negativos, tá? Efeitos positivos é quando eles vão favorecer a sobrevivência dos seres vivos que estão naquele determinado local. E negativos é quando esses fatores ecológicos, eles vão fazer com que as espécies que vivam ali possam morrer, tá? Exemplo, aumento da temperatura e falta de água em determinado local pode acarretar a morte de espécies animais e vegetais. Como assim? Esses animais e esses vegetais, eles estão adaptados a uma determinada temperatura e uma boa quantidade de água. Se por um acaso a temperatura aumenta muito e a água começa a faltar, esses seres vivos eles não vão conseguir mais sobreviver naquele determinado ambiente, aí eles vão morrer, tá? Esse é um efeito negativo do fator ecológico. E por último, a número 4. Por definição, ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente. Considerando as várias ideias abordadas em aula, você concorda com a simplicidade dessa definição? Que outros fatores podem ser considerados? Pessoal, quando a gente fala em ecologia, nós estamos falando também de nós, porque nós somos seres vivos e a gente habita um determinado ambiente, tá? Então, não basta a gente pensar só nos animais que estão lá na natureza, nós temos que pensar em nós também. E quando nós pensamos em nós, a gente começa a pensar que ecologia vai incluir também estudos sobre saúde pública, tá? Como que a nossa saúde pública funciona, como que as doenças elas são transmitidas, como que a gente cura essas doenças. A gente vai incluir mudanças sociais, mudanças tecnológicas, econômicas e política ambiental. Como a gente deve cuidar do ambiente, tá? Como que as mudanças sociais elas são boas, por exemplo, existem várias pessoas que vivem em locais onde não tem água tratada por uma questão social. Se essa pessoa ela tem uma mudança social, ela tem uma condição melhor de vida, ela passa a viver num local melhor, com água tratada, isso é uma melhoria, tá? Então, a ecologia também está encaixada aí. Mudanças tecnológicas, como que a tecnologia ela nos beneficia no nosso dia a dia, tá? Como que mudanças econômicas nos beneficiam e assim por diante, ok?
Bom, e por último, tarefa de casa. Olha só, vocês vão fazer a tarefa 6, que é sobre conceitos fundamentais de ecologia. Da página 57, vocês vão resolver os exercícios 1, 2 e 3. E da página 58, 4 e 5. A tarefa 7, que é Ecologia Geral, da página 59, vocês vão resolver os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, e da página 60, 6, 7, 8 e 9. Fiquem atentos que não são todos os exercícios que é para resolver, tá? Porque tem a segunda parte do módulo e os exercícios que eu não selecionei são dessa segunda parte do módulo. Então vão lá, façam a tarefa e daqui a pouco tem outro vídeo com a correção da tarefa. Tchau, tchau, gente!